mas logo teremos. Estamos fazendo testes. Mas o mais importante é nós estarmos aqui todos os dias, deixando fazendo com que o altar ao Senhor seja levantado nos primeiros instantes do nosso dia, declarando que Ele é o nosso Deus. E Nildinha, minha mãe, que bom te ver aqui. Acabei de começar, mãe, eu estava falando que nós não temos horário ainda pré-definido, estamos fazendo testes, mas o mais importante é nós estarmos aqui todos os dias, declarando que nós temos um Deus, e este Deus é soberano sobre as nossas vidas, e Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início do nosso dia, Ele é o final do nosso dia, Ele é aquele que está presente em todas as decisões da nossa vida, e hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós decidimos estar com esse Deus, hoje é o dia que nós decidimos honrar a este Deus. E dentro da palavra, nós estamos lá no estudo de Romanos, e nós vemos nos vários devocionais para trás, nós estamos falando sobre o pecado, sobre a lei, sobre estarmos fortalecidos em Cristo, sobre quando nós estamos com Cristo, então é Ele que nos fortalece a lutarmos contra o pecado. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá nós vamos a partir do versículo 13 do capítulo 6, e nós vamos finalizar capítulo 7, versículo 13 do capítulo 7, e nós vamos finalizar esse capítulo hoje. Te amo, mãe. Nós vamos finalizar esse capítulo hoje e nós vamos passar por uma passagem que é muito conhecida, quando Paulo fala, olha, o que eu não quero fazer, eu faço, porque o pecado que há em mim, né, a humanidade que há em mim, ela sempre vai nos conduzir a fazer aquilo que a nossa carnalidade quer. E aqui ele vai, depois, os próximos devocionais, nós vamos falar sobre o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, no nosso interior, no nosso pensar, quando nós vamos enchendo a nossa mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós vamos então transformando o nosso caráter, transformando o nosso coração, então nós vamos sendo cada vez mais fortalecidos a fazer aquilo que honra ao nosso Deus. Vamos orar e já vamos começar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de podermos ter uma Bíblia física aqui em nossas mãos. Sabemos que tantos irmãozinhos não podem tê-la. Sabemos que tantas pessoas, Senhor, tantas ovelhas tuas, tantos escolhidos teus estão passando por perseguição hoje, nesse dia, Senhor. E tantos estão sendo mortos porque declaram que só tu és o Salvador da vida deles. E nós que temos liberdade tantas vezes, Senhor, não fazemos como deveríamos, não honramos como deveríamos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que nós possamos estar cada vez mais na Tua presença, meu Deus. E que nós possamos cada vez mais, com os nossos passos, alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus, se conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Versículo 13 do capítulo 7. Continua. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte. Ali Paulo estava falando que ele descobriu que ele gostava de cobiçar, porque a lei, né, trouxe a consciência. Nós falamos ontem sobre a consciência. A lei trouxe a consciência dele sobre o pecado. Agora esse pecado está consciente. Agora então inicia a luta contra o pecado. E aí ele continua. Claro que não, o pecado usou o que era bom, a lei, né, para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. E aí agora ele continua falando sobre a luta contra o pecado. Versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e é boa. A lei foi entregada ali para Moisés, né? Através de Moisés, a lei de Deus foi entregada para o povo lá no deserto. Essa lei que foram ali
vêm os 10 mandamentos, mas vêm todos os princípios detalhadamente. Se nós formos ler Números ali, Êxodo, Deuteronômio, tem o Senhor, ele cuidou de dar todos os detalhes ali sobre como aquele povo deveria ser conduzido, como aquele povo deveria ser conduzir as suas vidas, as suas escolhas, né? Então a lei é espiritual, a lei é boa. E aí ele continua aqui: o problema está em mim, o problema está em nós, que somos falhos, somos pecadores, a nossa carnalidade sempre vai puxar para o pecado, sempre para as coisas desse mundo, né? Os nossos olhos vão sempre puxar para as situações desse mundo, para satisfazer o nosso eu, o nosso ego, né? As nossas necessidades. E aí ele continua: o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E esse pecado que habita em mim, o sacrifício lá da cruz, o sangue real, o sangue precioso de Jesus. Jair Soares, meu, mas hoje o devocional está demais, hein? Pai, te amo. Que bom. Então, o pecado que há em nós, né, que até ali a cruz nos tornou escravos do pecado, Jesus então vem, derrama o seu sangue precioso por mim e por você. Agora nós temos uma aliança com Ele, que é a graça derramada, então o perdão imerecido. Então agora nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus vem e faz morada em nós, faz um selo em nós. Agora nós temos uma aliança com este Deus de eternidade. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós andamos de forma a honrar este Deus, a honrar essa aliança, e o próprio Espírito vem e nos ajuda. O próprio Espírito vem e nos ajuda a cada vez pecarmos menos. Porém, nós devemos estar aqui olhando para Cristo, olhando para a palavra dele, enchendo as nossas mentes com aquilo que ele nos fala, buscando honrá-lo. E tantas vezes o pecado ele vem e nos consome porque a nossa tendência é nos afastar da palavra, a nossa tendência é cuidar do nosso dia a dia, aquilo que eu já falei em outros devocionais, que eu acordei um dia, fui, visitei a minha filha, fiz lá um passeio, não orei, né? Não fiz o devocional, busquei só as minhas coisas, as minhas necessidades. E aí estou voltando para casa, um pôr do sol lindo, o Senhor fala comigo: ninguém busca Deus. E essa é a nossa realidade. O nosso querer não é, a nossa vontade não é estar lendo a palavra, a nossa vontade não é estar em oração, a nossa vontade não é estar dentro de uma igreja, em comunhão com os outros irmãos. A nossa vontade, a nossa carnalidade é olharmos para os nossos desejos. E aí Paulo continua aqui: mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, né, na minha carnalidade, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aí ele conclui essa parte aqui, 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável!
Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. E eu vou finalizar aqui. A nossa natureza humana, a nossa carnalidade, né? Aqueles pecados, a maledicência, a fofoca, os vícios, né? Que também são uma satisfação da nossa carnalidade, a cobiça, o julgamento, né? São todos os pecados originados na nossa humanidade, né? Desde que Adão pecou lá, o pecado entrou em nós, entrou no mundo. Então é este pecado que está em guerra contra o nosso espírito, contra aquilo que nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Mas Jesus Cristo é a solução. E cada vez mais, quando nós estamos com Ele, nós vamos pecar menos. Mas nós precisamos, é uma luta. Né? Tantas vezes eu já falei que eu colocava a primeira letra de pecados, a maledicência, murmuração, no meu braço, para que durante todo o dia eu ficasse vendo. Quando eu ia abrir a minha boca, ó, murmuração. Então é uma busca. Por quem? Por agradar a quem? A Deus. A nossa vida não é para nós, é por Ele, através dEle e com Ele. Não é para nós. Então a nossa satisfação, quando nós estamos com Cristo, já não é nós. Nós somos escravos agora de um Deus soberano, um Deus bondoso, um Deus que nos dá imortalidade. Não é nós. Então, tantas vezes nós engolimos o nosso ego, nós não vamos agradar a nossa carne, mas nós vamos agradar a Deus. Tantas vezes nós fecharmos a nossa boca, nós não vamos agradar a nossa carne, porque a fofoca, a maledicência, ela dá um gostinho bom aqui no nosso ventre, né, no nosso estômago. Mas o honrar o nosso Deus, andar dentro dos princípios dele, fazem com que nós adoremos a ele, nós honremos a ele, nós agrademos ao coração dele. E nós finalizamos assim, então. Hoje foi um devocional muito especial. Meu pai, minha mãe, amo, obrigada por tudo. E tudo que eu sou, devo a eles e a Deus. Não vou falar que eu vou chorar. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pelos meus pais, te agradeço pela tua presença, Senhor. Te agradeço pelo teu grande amor, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Te agradeço pelo teu espírito, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que está aqui na nossa frente. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, realmente somos miseráveis, assim como Paulo nos fala. Mas o teu amor, Senhor, nos encontrou e todos os dias as tuas misericórdias são renovadas sobre nós. E nós hoje, Senhor, estamos limpos, as nossas vestes estão limpas e nós estamos prontos, Senhor, para passar este dia, Senhor, cuidando, Senhor, para darmos passos firmes na tua presença. Senhor, tu és aquele que nos ajuda, tu és aquele que nos fortalece. Senhor, nós te agradecemos e entregamos esse dia nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Sê conosco nesse dia, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, mãe. Beijo, pai. Amo vocês. Até amanhã, então, com o nosso devocional, se Deus quiser.